Mais uma vez, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e convidar você para ter a sua Bíblia à mão ou o aplicativo do seu celular. Vamos abri-la. Aonde? Na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura. Eu ia fazer a leitura só do verso 5, mas eu vou fazer a leitura dos versos de número 1 ao 5º. Tá? E daqui a pouco eu explico, coisa de Deus mesmo, por quê? Porque daqui a pouco eu explico. Enfim, vamos lá. Vamos primeiro fazer a leitura e daqui a pouco eu falo. Novamente, Hebreus 13, versos de número 1 ao 5. E a Cris vem fazer a leitura para nós aqui, para esse vídeo ficar mais bonito. Vamos lá. Amém, queridos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Que bom vê-los. Estamos com muita saudade, mas domingo estaremos todos juntos na Paróquia São Paulo. Então a palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, do versículo 1 a 5. E a palavra do Senhor diz assim: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerados sejam entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Amém? Essa é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Vamos ouvir agora a palavra que será ministrada pelo pastor Pompeu. Amém. Amém, queridos. Pois é, eu gosto desse último verso porque o Deus que não nos deixa, o Deus que não nos ampara, não deixa nem desampara ninguém, certo? Ninguém mesmo. Repare que pelo texto ele nos convida, certo? A um estilo de vida, a uma caminhada, certo? Nos convida, nos desafia de forma muito positiva, né? A darmos uma boa olhada para a nossa realidade, ao olharmos para a realidade do outro. E eu gosto desse verso dizendo assim: lembrai-vos dos que estão presos, como se vocês também estivessem presos com eles. Quando fala preso, não é só o preso que está na cadeia, não. É dos que estão presos na rua. Estão livres, podem ir para onde quiser, mas não tem para onde ir. Estão presos na pobreza, estão presos na miséria, estão presos na fome. Olha que coisa linda. Aí Deus diz assim: tenham compaixão desse povo, como se vocês mesmos estivessem presos com eles. Olha que coisa linda, certo? E aí, lembrem também daqueles que também são maltratados, como vós também sendo também maltratados, também no corpo, certo? Ou seja, os que são maltratados fisicamente também, os que são maltratados não apenas psicologicamente, emocionalmente. E aí, queridos, esse é o Deus que olha pela humanidade, esse é o Deus que olha para o povo da Ucrânia, esse é o Deus que olha para os povos do mundo inteiro, Senhor. Apesar da pandemia, o olhar de Deus e o amor de Deus nunca se apartaram de nós. E como eu vinha falando agora há pouco, eu ia fazer só a leitura do verso de número 5, né? Que ele diz assim: sejam, porém, os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com aquilo que tens, porque ele disse: não te deixarei nem desampararei. E eu senti do Senhor da gente fazer a leitura do verso 1 até ali, certo? Por quê? Porque, irmãos, repara uma coisa: a gente aqui no nosso contexto, aqui no Brasil, a gente está vivendo, de certa forma, o feriadão do carnaval. Ah, o carnaval não está acontecendo não, pastor? Tá, moçada, tá. Ontem a gente recebeu aqui um áudio, foi um vídeo, acho que foi um áudio de gente nossa, gente dos nossos paroquianos, né? Boquiabertos com os lugares privados, porque a lei assim o permite, que se façam festas, ainda que de carnaval, com um público reduzido,
de até 300 ou algumas centenas de pessoas. E aí, enfim, estão por aí reunidos de forma privada, está acontecendo, tá. Eu espero que isso não tenha consequência ruim na vida de ninguém, obviamente, mas a coisa está andando, ainda que de forma incipiente. Eu fico imaginando, eu não quero, bom, enfim, eu não quero imaginar coisa ruim, eu só quero imaginar coisa boa, certo? Fazer como o profeta diz, traga à memória aquilo que nos dá, que nos traz esperança, tá? E o trecho dessa leitura que a Cris leu pra gente aqui, ele faz para cada um de nós algumas advertências e convites. Quando a gente lê, eu não sei se na sua Bíblia tem aqui, na minha, existe uma espécie de pequeno título para esse trecho, que isso não está lá, obviamente, nos textos originais, certo? Isso foi acontecendo ao longo da confecção da Bíblia, e aí vieram alguns subtítulos, porque selecionaram algumas seções como sendo, para facilitar o entendimento. Aqui na minha mesmo diz assim, vários deveres, certo? Não sei como está na sua, certo? Mas o que é o dever? O dever é aquilo que você deve fazer. O dever é aquilo que você deve, né? Olha, o dever é aquilo que você deve, o dever é aquilo que está na ordem do dia. Qual dia? Todo dia. É o dever diário, é a caminhada. E aí vem a pergunta, no que é que você tem investido a sua caminhada? Porque o carnaval de rua, por exemplo, no Brasil não está acontecendo, em alguns lugares foi adiado, e tem gente já fazendo as contas para acontecer o dia. E tem gente que nem conta está fazendo, já está lá, já procurou uma festa privada para estar lá. Toda vez eu sempre peço a Deus um texto que nos ajude a compreender o nosso lugar nesse mundo, irmãos. E mais agora, nesse tempo em que a gente está assistindo, quando você liga a sua TV, hoje mais do que nunca, né? Eu entendo a imprensa sensacionalista, mas de fato nesse aspecto a gente fica ansioso e louvado seja Deus por conta da tecnologia, as coisas acontecem lá do outro lado do mundo, você quase que está vendo ao vivo, você assiste de repente uma nação forte, poderosa, bem armada, como um grande elefante atacando um pequeno texugo corajoso. Ele sabe que não tem força para derrotar o elefante, mas ele está lá com firmeza e coragem, tenacidade, enfrentando o elefante, tá certo? O elefante não tem a agilidade do texugo, mas se o texugo der uma bobeirazinha, ele fere o elefante, talvez não consiga matá-lo, mas está lá, não abandona o seu posto. E aí é assim que eu vejo, né? Por exemplo, essa guerra na Ucrânia. Não vamos aqui falar dela, mas estamos citando para a gente ver que o mundo, né, como já se não bastasse o sofrimento que a pandemia está causando, ainda tem gente, vocês reparem, irmãos, ainda tem gente procurando levar vantagem e o que é pior, mais sofrimento. Porque tem gente querendo levar vantagem com essa pandemia há muito tempo, porque no nosso Brasil está aí, né? Liga a sua televisão e você vai ver os absurdos que aconteceram com as liberações de verba pelo nosso país, um mundo de gente sendo acusada por aí de superfaturamento, certo? Consórcio esse, consórcio aquele. Eu, como nordestino, estou preocupado. Você imagina a gente tirando vantagem, certo, do dinheiro público para comprar respiradores que nunca aconteceram, nunca foram fornecidos. Sabe o que é isso? Isso é o ser humano, irmãos. É esse ser humano que deixa o mundo como a gente está vendo hoje. Então, a gente tem que olhar para a vida de uma ótica que nos permita olhar para o futuro, como eu vez por outra digo aqui, vou repetir, olhar para o futuro com um olhar verdadeiramente de esperança. E aí a gente tem que se perguntar, no que é que a gente está investindo na nossa vida? Por quê? Porque a vida é o seu melhor investimento. Viu, querido? Viu, querida? A vida é o seu melhor investimento. Talvez a pandemia, né, esteja ensinando meio que no carbureto muita gente a entender que a vida vale por aquilo que a gente vive, não por aquilo que a gente tem. Muito embora, ligue a sua TV, você vai ver gente mais preocupada com geopolítica, em dominar, em massacrar, em ir atrás, e guerra econômica, e não sei o que, procurando. Ou seja, o que é que se faz com gente assim? De gente assim a gente sai de perto. E no mundo de hoje, como se diz, de gente assim a gente cancela, certo? Eu não gosto dessa política do cancelamento não, sabe por quê? Porque se Deus levasse esse negócio de cancelar a sério, eu não estaria nem aqui, certo? Começa assim, entendeu? Eu prefiro a política da misericórdia, mas o mundo trabalha de uma maneira diferente. O mundo está aí, né,
como quem diz assim, você não faz parte mais disso aqui. Quem age desse jeito, mais dia menos dia, vai estar passando pela mesma situação. Então a gente tem que olhar para a realidade com um olhar sincero, certo? Com um olhar sem cera, com um olhar que não procura corretivo para fazer de conta que não tem lá. Que não tem o quê? Que não tem o defeito, que não tem a falha, certo? Eu já contei aqui uma vez o significado da palavra sincero, né? O sincero vem da palavra sem cera, porque na antiguidade as pessoas faziam estátuas de metal e na hora de colocar ela no molde, algumas ficavam com algumas irregularidades, algumas bolinhas. E o que é que o artesão fazia? Ele pegava uma cera grossa, passava em cima dessa, né, claro, a cera da mesma cor do metal, trabalhava de maneira a cobrir essas imperfeições, pequenas imperfeições da peça metálica, tá certo? E quando a pessoa ia comprar, ela queria comprar uma peça perfeita, sem defeito. Então a peça sem defeito é uma peça sem cera. É por isso que a gente diz assim, seja sincero, seja sem imperfeição, seja a sua opinião uma opinião sincera, certo? E daí vem essa atitude sem cera, certo? Ou seja, nada que cubra qualquer tipo de imperfeição. Diga a verdade, amém, e louvado seja Deus por isso. Então, vamos lá. O convite do texto é para a gente dar uma boa olhada para nós, entendendo que a gente não está na vida sozinho, mas a gente quer de fato, irmãos, nós queremos viver dias de paz, nós queremos ver esse Brasil e o mundo vivendo dias de paz. Vamos orar hoje, né, cada um aí do seu jeitinho, pelo povo ucraniano, certo? E lá na Ucrânia tem gente de vários países, como aqui no Brasil também tem ucranianos morando aqui no Brasil, preocupados, certo? E não apenas os ucranianos, vamos orar pelo Afeganistão, vamos orar pela África, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelos países que nos cercam, os nossos vizinhos, certo? Porque é Deus que nos dá paz com eles. Vamos orar pela América do Norte, pela Europa, pela Ásia, enfim, por todo mundo, amém, tá certo? E orar uns pelos outros como igreja, tá bom? Então eu quero aqui trazer uma reflexão bem gostosa para você, dizendo a você que investir na vida é o melhor que você faz. Agora, vale a pergunta aqui, ela continua no ar, certo? Aonde você está investindo a sua vida? Aonde você está investindo a sua caminhada? Porque você pode, em primeiro lugar, repare, você pode, primeiramente, investir em você mesmo. Ô, pastor, é verdade, eu posso investir em mim. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você é único, querido. Você é única. Deus, quando fez você, sacudiu a forma fora. Você pode ter um irmão gêmeo univitelino, ele tem a mesma, ele é praticamente idêntico a você, ele tem a mesma cara que você tem, o mesmo tamanho, se brincar, a genética dele é idêntica à sua, certo? Se colocar um do lado do outro e a mamãe olhar, a mãe sabe quem é diferente, a mãe sabe, certo? E a mãe sabe por quê? Porque eles têm diferenças que a mãe percebe. Então, nós somos muito parecidos, ainda que seja, mas não somos iguais. Papai do céu, quando fez os gêmeos univitelinos, deu a eles alguma diferença que a mãe sabe quais são. Entende? Então, irmãos, se você é uma pessoa única e Deus fez você com qualidades, certo? Deus deu a você, né, capacidades extraordinárias. Repare, você pode muita coisa. Tem gente que muitas vezes está aí paralisado na vida porque não consegue se enxergar. Tem gente com aquela síndrome de que, sendo um leão, age como um gambá. Sendo uma águia, age como uma galinha. Entende? Sendo um falcão, age como um guiné. O tempo todo está lá, tô fraco. Querido, querida, você pode investir a sua vida em você. Agora, mesmo assim, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Como assim? Eu digo, olha, porque o nosso coração é enganoso e tem aí, o mundo já está cheio por demais de gente egoísta. O mundo já está cheio demais de gente que só pensa em si mesmo. Ligue a sua TV, abra a sua internet e você vai ver que desde o começo, aliás, desde que o mundo é mundo, mas para falar das coisas mais recentes, você liga a sua TV e você vai vendo gente por aí tentando tirar vantagem aqui e acolá, usar o dinheiro próprio e o dinheiro público de forma inadequada.
e usar os recursos que você tem de uma forma sem sabedoria é a pior coisa que você pode fazer. Eu assisti alguns anos atrás um programa que ele também passa, eu não lembro o nome do programa, mas nos dias de hoje a gente encontra alguns programas que fazem mais ou menos do mesmo jeito. O que era esse programa? Veja, preste atenção. O programa levou um casal para fazer umas brincadeiras ali no palco, e esse casal, obviamente, tinha um testemunho a dar porque precisavam muito do prêmio desse certame ali, porque eles estavam com uma dívida, eu não lembro agora, mas era algo em torno assim, vamos imaginar aqui, algo em torno de 20 mil reais, certo? E aí o apresentador, tá certo, vamos lá, se vocês conseguirem, o prêmio hoje é de 50 mil, será que vai ficar bom? Ele, coisa boa, se eu ganhar eu vou pagar minha dívida e vou poder colocar minha vida em ordem, amém. E lá para as tantas o apresentador perguntou assim, e se você não ganhar, como é que você vai fazer, rapaz? Aí ele disse assim, bom, eu vou vender o meu carro por 50, vou pagar a minha dívida e aí fico em paz com isso. Aí ele vai e bota o microfone para a esposa falar. E aí se isso acontecer, como é que vocês vão fazer? Ela disse, olha, agora se a gente tiver que vender o carro, a gente vende o carro, depois a gente viaja. Aí ele viaja? Como assim viaja? Não, aí o dinheiro está sobrando, a gente pode fazer uma viagem, um cruzeiro, e pode se divertir, pode curtir a vida e tal. Aí o marido olhou para a moça ali ao vivo na hora e disse assim, tá bom, aí a gente volta, o dinheiro está todo gasto e a gente está sem carro. Como é que a gente vai fazer da vida dali por diante? Aí ela ficou olhando, certo? Aí eu pergunto, você, veja bem, moçada, certamente a esposa não tinha um pingo de sabedoria no uso do recurso, certo? Aqui na minha casa, minha esposa é o oposto disso, certo? Ela é extremamente, ela é uma águia, certo? Na administração dos recursos da casa. Somos eu e ela que administramos aqui, mas muita coisa ela é quem nos ajuda, certo? Porque ela tem um olhar extraordinário para as coisas e a gente vai conversando, amém. Mas tem gente que não sabe, irmãos. Tem gente que não sabe investir da mesma maneira. Então, veja bem, o casal lá ia investir neles mesmos. Aí eu pergunto, é errado viajar? Não. Está errado pagar a dívida de jeito nenhum, tem que pagar. Se deve, tem que ir lá e cumprir sua obrigação. Alô, você que tem uma dívida, e a dívida está rolando lá, e você recebendo dinheiro, indo passear, indo comprar coisa para você, paga a tua dívida, rapaz. Vai lá e faz a coisa que é certo. Deixa de ser sem vergonha, entendeu? Cria vergonha nessa sua cara, você vai lá e paga a dívida, entende? Faça a coisa correta. Você não queria estar do outro lado, entende? Então, se está dando para você pagar, vá lá e resolva a sua situação. Quando você precisou, soube bater na porta lá pedindo ajuda. E foi ajudado, foi ajudada. Agora, quando a condição chega, está fazendo de conta, fazendo cara de paisagem para não cumprir com a tua obrigação, vai lá e cumpre a tua obrigação. Faz aquilo que o texto da palavra diz. Se você é cristão, você tem que fazer. Não está assinando carteira dos seus empregados? Isso é coisa de sem vergonha, isso é coisa de gente que está procurando continha de chegada. Entende? Assine a carteira, faça como manda a lei, meu irmão. Sabe por quê? Porque é assim que Deus abençoa. Então aí vai a pergunta. Como é que você está conduzindo a sua vida? Aonde você está investindo o seu melhor? Porque se você quer investir em você mesmo, o que está correto, porque você é uma pessoa especial, você é uma pessoa talentosa, a gente tem que tomar cuidado com as coisas do nosso coração. Desde que exatamente pegue o dinheiro emprestado e quando pode pagar, não paga. Você tem que resistir a isso. A gente tem que resistir aos sentimentos egoístas do coração do homem, porque tudo que a humanidade hoje não precisa é de gente egoísta, de gente que pensa só em si. A humanidade hoje precisa de gente altruísta, gente que sabe da sua condição, que pensa em você. Alô, pensa em você, querido, querida, amém. Deus fez você precioso, preciosa, e para você pensar em você também, pensar na sua alegria, na sua felicidade, mas cuidado com o seu coração e rejeita o egoísmo em nome de Jesus, amém? Segundo aspecto importante para você avaliar como é que você está investindo a sua vida, você pode resolver investir no mundo que te cerca. E aí, vamos lá. Como assim, pastor? Você pode investir nos valores do mundo, amém? Nas coisas do mundo, certo? Quando eu digo as coisas do mundo, é tudo aquilo que cerca a gente, tudo aquilo que convida você a investir o seu tempo, a investir os seus recursos, a olhar para o futuro e imaginar que esse investimento vai trazer para você algo bom. Agora, existe uma essência aí. Para você ver se existe algo bom aí, isso precisa começar bom no começo. Porque se começa mal, certamente não vai terminar bem. Comece certo, faça a coisa certa,
Comece pelo caminho abençoado, comece pelo caminho da lei, comece pelo caminho da graça de Deus, porque é por ali que a coisa flui e as coisas vão caminhar. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque os valores do mundo estão aí. E aí você diz assim, será que tudo o que tem no mundo é mal? Será que os valores do mundo são ruins? Não, de jeito nenhum. Existem valores universais, irmãos, que estão aí mundo afora. A Bíblia fala de todos eles sem exceção. Mas muitos estão aí. Como a gente tem que seguir a paz com as pessoas, a gente tem que ser misericordioso com as pessoas, a gente tem que agir, certo? Veja que coisa linda. O primeiro verso da nossa leitura diz assim, permaneça o amor fraternal, ou seja, o amor fraterno, irmãos, é aquele que une as pessoas, ou seja, o convite, veja que isso é um valor universal, irmãos. Está aí, mundo afora. Eu sei que o mundo está cheio de gente errada, como a gente falou agora, gente egoísta, gente como Paulo fala lá nas cartas, quando ele fala, escreve aos irmãos em Roma, por exemplo, a Timóteo, quando ele diz a Timóteo, Timóteo, te cuida, porque nos tempos de agora as pessoas vão ser assim. Gente irreconciliável, gente crítica, gente rebelde, certo? Mentirosa, detratora, e por aí vai, certo? E quando Paulo fala todas essas coisas e mais um pouco, certo? E até no texto que a gente fala, é gente que está aqui, olha aí, ó, ok? Ok, tá aqui, ó, no verso 4, diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mancha, sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Por quê? Porque isso está errado. Então o mundo está cheio de gente assim, gente prostituindo a sua... Né? Quando a gente fala prostituição, não só aquela prostituição homem com homem, mulher com mulher, não é isso não, não é só isso não. Está falando daqueles que prostituem a essência, prostituem, sabem o que deve ser feito, sabem o que é correto, mas se prostitui, se vende por conta de dinheiro, por conta de favor, entende? E o convite é para a gente não andar por esse caminho. Então você pode escolher aí, investir a sua vida nos valores do mundo? Pode, mas que seja nos bons valores. Para que a gente tome o cuidado necessário, certo? Para que a gente preze a nossa caminhada pelos valores que são bons e que a Bíblia nos ensina também, certo? Vamos nos lembrar, irmãos, que o Senhor nos enviou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os, veja que coisa boa, né? Ensinando-os. Quer dizer, o Senhor nos chama para a gente andar pelo mundo, e para você ensinar, você tem que ter alguém que queira te ouvir, você tem que aprender a chegar perto. Ninguém ensina nada a ninguém se você não estiver perto. Eu, para ensinar os meus alunos, eles hoje estão tendo aula comigo no virtual, mas eles precisam chegar perto do computador, do celular, para poder se aproximar de mim. Se não puderam assistir a aula, vão ver a aula gravada, mas vão ter que se aproximar para assistir o que eu gravei. Não adianta eu aqui falando e eles em algum lugar do mundo sem conexão nenhuma. Irmãos, tem que ter a conexão, tem que ter essa ligação. Sem ela, as coisas não caminham. Então, se somos chamados, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, certo? Então, ir e pregar o Evangelho, ensinar as pessoas das coisas de Deus, a gente precisa ter tempo, disposição, vontade e muito amor no coração. Entendendo que esse mundo que nos cerca é um mundo que é carente das coisas de Deus. E o convite está feito lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha que coisa linda, eu gosto dessa porção final de Romanos 12:2. Diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repara que coisa linda, é aquilo de bom de Deus para a tua vida, é aquilo de Deus que vai agradar o seu coração, certo? É aquilo de Deus que se encaixa perfeitamente nas suas necessidades, amém? Presente de Deus, você vai experimentar isso. Agora, para experimentar, você tem que entender o mundo que te cerca. Você pode investir o seu tempo no mundo? Pode, mas tem que tomar cuidado com os valores do mundo, porque esses valores muitas vezes estão aí querendo desvirtuar a sua caminhada, querendo fazer você crer em tanta coisa. Olha, eu estava assistindo essa semana, escuta essa aqui, eu vou contar rapidinho. Eu estava assistindo um filme desses que
desses que o namorado da minha filha diz assim, pastor, isso aí é tudo tiro, pancada e bomba, certo? Ou seja, era um filme policial, era agente lá, aquelas coisas, filme pequenininho, coisa de 50 minutos, e tudo aconteceu naqueles 50 minutinhos, tal, a coisa, certo? Os bandidos, depois a polícia, aquela coisa toda. Muito interessante, terminou para lá, prenderam os bandidos, foi papá. No final, já no encerramento, quando você vê, aí no meio dos mocinhos, certo? Havia uma moça solteira que se encontrou com uma moça aparentemente solteira num barzinho e elas conversaram e uma fazendo uma proposta para a outra, sendo ela, portanto, casada, tinha um relacionamento aberto e convidava essa terceira para fazer parte do casal, porque eles tinham um relacionamento aberto baseado na verdade. Irmãos, relacionamento baseado na verdade só interessa pra gente quando essa verdade está aqui, ó. Viu? Mas eu entendi o convite lá do filme. O convite era para a moça ser essa terceira peça no casal, sem ciúmes e se relacionando, porque pelo filme eles tinham até essa terceira pessoa que tinha se mudado para outro lugar e estavam procurando uma outra pecinha para lutar. E aí o que acontece, irmãos? Essa é a humanidade, esses são os valores que a humanidade quer pregar para os nossos jovens. Faça o que quiser, faça como quiser, certo? Os valores da família não importam nada, os valores da fidelidade não importam nada, marido só para a mulher, a esposa só para o marido, certo? E a humanidade vai chutando isso para lá, e muitas vezes tem gente que acha na igreja que isso está correto. Tá não, queridos, tá não. Nós somos contra o aborto, nós somos contra a ideologia de gênero, nós somos contra tudo aquilo que a Bíblia condena, certo? Nós somos a favor de tudo aquilo que a Bíblia condena. E condenamos no nosso coração tudo aquilo que a Bíblia condena também. Se a Bíblia declara como pecado, não é para a gente andar nela, tá aí. Entende? Então, você pode investir a sua vida investindo em você, porque você tem valor. Você pode investir a sua vida investindo no mundo, mas nos bons valores do mundo, tomando cuidado para que os valores do mundo não se impregnem em você e você seja desviado do caminho. Os valores do carnaval estão aí. Tem um monte de gente louca para ir para lá. Mas como eu sempre digo e digo sempre, carnaval não é lugar para cristão. Cristão do carnaval ele tem que estar lá evangelizando. Mas pulando, brincando e tomando todas, ali não é o lugar dele. Tá certo? Se você está fazendo isso, vá conversar com Deus, tá certo? Se esse é o seu desejo, você tem que procurar aquilo que é bom para a sua vida. E fique certo, o carnaval não vai te acrescentar nada, porque a alegria que Deus quer proporcionar a você, ela vai muito mais do que os 3 ou 4 dias dessa porcaria dessa festa, que não vale nada. Vale alguma coisa para os governantes, é dinheiro para essa galera, certo? Mas para nós, o povo de Deus, não tem o menor significado. Ok? Vamos para o terceiro e último aspecto importante, porque olha, você pode investir a sua vida em você, você pode investir a sua vida no mundo que te cerca e você pode investir a sua vida para dar satisfação às pessoas, certo? Para dar satisfação às pessoas. Tem um mundo de gente que vive por aí assim, mais preocupado em falar para as pessoas que cercam, né? Porque hoje a gente está vivendo, irmãos, a geração Instagram. Eu vejo pronto, cito essa expressão aqui. É aquela galera que se sair de casa for tomar um sorvete, manda foto do sorvete. Se sair de casa for comprar um pão, manda foto da padaria. Se está em casa arrumando o quarto, manda foto do aspirador, fazendo aspirador, certo? Enfim, por aí vai. Quer dizer, as coisas chegam num nível de detalhamento que um dia desse eu vi na televisão alguém dizendo que alguém fazia suas lives sentado no vaso sanitário. Pois é, queridos, é assim, cada um procura o seu jeito inusitado de conversar com o seu público. Eu entendo a questão pitoresca de algumas coisas dessas, mas a gente está vivendo a geração que está querendo passar a vida inteira dando satisfação para o mundo. Aí eu pergunto, será que é preciso mesmo você dar satisfação para o mundo que te cerca? Ah, pastor, mas as pessoas que se acercam de mim são meus amigos. Escuta aqui. Nem todos os que se aproximam de você são seus amigos, viu? Alô, viu? A Bíblia diz que nosso amigo é o nosso próximo. É verdade. Nosso amigo é o nosso próximo. Mas nem todos aqueles que estão próximos a nós são nossos amigos. Alguns dizem que são, abraçam, dão tapinha nas costas, na sua frente falam bem, na sua frente só fazem elogio, mas quando você vira de costas,
a marreta e a metralhadora já estão ligadas para poder apontar os seus defeitos e olha, dá licença, você tem muitos, viu, querido? Você tem muito, querida, muitos, como eu, todos nós temos. Se alguém por aí se alimenta de falar dos defeitos alheios, vão encontrar em mim uma fonte quase que inesgotável. Eu digo quase porque eu tenho Jesus. Mas na concepção humana eu diria que uma fonte inesgotável de material bom para ficar criticando. Eu não sou perfeito, nunca fui, não sou. Mas eu estou numa luta enorme, irmãos, estou numa luta enorme, igual a você. Então, Deus não nos chamou para a gente viver uma vida para dar satisfação às pessoas que nos cercam. Mas, pastor, e o nosso testemunho? Escuta aqui. O seu testemunho é aquilo que a sua vida vai mostrar para o mundo que te cerca quem você é. Então você não precisa se esforçar para fazer muita força para dar o bom testemunho, porque se o seu testemunho é bom, descanse. É isso que está valendo, as pessoas estão olhando para você. Você já imaginou chegasse aí e visse uma pessoa que você ama muito, uma pessoa que é referência nessa ou naquela área, e de repente ver essa pessoa no meio daquilo que ela mais critica? A vida inteira criticando, e é o primeiro que não teve um mínimo de senso, de bom senso, de percepção, de que não era lugar para ele estar ali. Para alguns até demora um pouco, mas chega, se você buscar a Deus, é aqui que eu quero encerrar essa palavra dizendo a você o seguinte: invista seu tempo nos seus maiores tesouros, naquilo que lhe vale muito. Por exemplo, invista a sua vida na sua família. Alô? Irmãos, investir na família nunca é ruim, nunca. Agora, uma coisa é bem verdade, existe muita coisa na família que a gente investe, mas o retorno pode demorar. Por quê? Porque a semente só brota no tempo. Os filhos demoram a crescer, mas crescem. Eles não têm 3 ou 4 anos de idade a vida inteira. Eles crescem. Muitas vezes você só vai colher muito tempo depois. Agora eu fico tranquilo aqui. Por quê? Porque a Bíblia me garante que se eu ensinar a criança o caminho onde ela deve andar, ainda que velha, ela jamais se desviará dele. Eu posso até não ver o fruto enquanto vivo eu for, mas Deus fará o fruto bom nascer ali. Então tem investimentos na família que você nem vai ver o fruto acontecer. Pode ser. Mas uma coisa é bem verdade. Se você investir na sua família, no seu casamento, no seu marido, na sua esposa. Pastor, eu sou solteira, descanse. Mesmo sendo solteiro, você tem pai, mãe, tios, talvez tenha irmãos. E vamos embora. Invista na sua família, meu irmão, minha irmã. Seja amoroso, seja compreensivo, compassivo. Entenda que as pessoas da sua família são gente iguaizinhos a você, cheios de defeitos. Ou você está por aí dizendo assim: não, eu não sou tão defeituoso quanto o outro. Meu irmão, se você acha isso, está com a vista embaçada. Precisa de um bom espelho em casa para dar uma boa olhada em você. Você não é a perfeição em pessoa. E outra que você não vive sozinho. Se você escolher viver sozinho, não, para viver no meio daquela gente lá, mesmo sendo sua família, eu não quero. Meu irmão, minha irmã, escuta aí. São suas escolhas. São suas escolhas. E se são suas escolhas, descansa o coração. Abrace o fruto das escolhas que você fez. Aguarde o fruto das escolhas que você faz. Lá na frente, não adianta. Se você não quer, lá na frente as pessoas podem também não querer. E aí? Um dia desse eu assisti também, eu fico pescando nesses programas de TV. E eu não acompanhei a história toda, só peguei o final, mas ficou fácil de ver. Alguém magoou muito alguém na família durante muitos anos da vida. Muitos anos da vida. E num determinado momento da caminhada, essa pessoa abandonou a família. Anos depois, a pessoa voltou
retornou numa outra realidade, queria reatar os laços que ela tinha. Ela não tinha deixado laços quando ela foi. Quando ela saiu, ela só tinha deixado nós cegos. E as pessoas, para trabalhar os nós cegos que ela deixou, sofreram muito, batalharam muito. E aí, nessa nova etapa da vida agora, sabe o que aconteceu? Mandaram lá o repórter, mandaram lá o povo, dizendo que ele estava ali, querendo voltar, pelo menos nem que fosse para dar um abraço, pedir perdão. Mas as pessoas não quiseram ouvir. Eu não estou aqui dando razão, não. Eu entendo que Jesus pode resgatar todo relacionamento, mas não há garantias. Do quê? De que a outra pessoa vai ter o mesmo sentimento que você. Se você quer pedir perdão e a pessoa não quer lhe ouvir, você coloca diante do Senhor e fica em paz. Mas se isso vai deixar você mais triste, sinto muito. Fazer o quê? Lá atrás, quando você bagunçou todas as coisas e destruiu o pouco amor que existia, ou algum amor que existia, dando nó na vida do mundo inteiro, achando que era só passar um tempo fora e voltar e estava tudo bem, e para o outro não foi. Fazer o quê? Se Jesus trabalhar aí, fique certo, isso tudo se desfaz. Por quê? Porque Jesus é Senhor de todas as coisas. O homem não pode, mas Jesus pode. E é por isso que eu digo, invista na sua família. Como é que a gente faz isso? Como eu acabei de dizer. Amor, compreensão, compaixão, carinho, fraternidade entre irmãos, sendo mais do que apenas irmãos e parentes, sendo de verdade amigos. Amém? E onde é que está o segredo de tudo isso? É fácil de ver, né? É a presença de Deus. O salmista no Salmo 37 diz lá no verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quer fazer um bom investimento na sua vida? Aliás, o melhor investimento da sua vida? Porque se eu quiser investir um dinheirinho na poupança, eu vou procurar um bom investimento, ou um bom gerente, que eu possa confiar nele e ele dizer assim, olha, invista aqui, que aqui você vai, é ganho certo, amém. Olha que coisa boa. Pois é, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque, empenhe o seu investimento da caminhada nas mãos do Senhor. E aí, o fruto de tudo isso, o bom fruto, vai aparecer. Sabe por quê? E aqui eu encerro com o último verso da nossa leitura que a Cris fez lá atrás. Diz assim, verso 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tem. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Amém. Entendeu, meu irmão? A vida é o seu melhor investimento. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém e amém. Eita coisa boa.